8 horas e 18 minutos agora. Vamos mudar de assunto, vamos falar agora de uma coisa bem que a gente vem acompanhando, que é o Diário da Isabela. E a gente vai mostrar, né, como estão sendo essas últimas semanas de gestação da querida colega Aline Schneider, que tá louca para conhecer a Isabela, né, Aline? De enxergar, pelo menos, né? Não só nos exames. E tu levaste um susto esses dias, é verdade, Aline? Levei sim, André. Que susto, houve, hein? Minha pressão subiu, mas agora já tá tudo bem, André. Estou sendo muito bem assistida. Fui muito bem atendida também lá no hospital, no Moinhos de Vento. E hoje a gente vai ver agora, a Isabela tá quase aí, né? Chegando, daqui a pouco falta tá pouquinho, aí. Né? Super saudável, falta pouco. 2 semanas? No máximo, né? Opa, olha só. Todo mundo diz, pode acontecer a qualquer momento, né? Agora, no diário de hoje, a gente vai ver, então, uma das últimas consultas, né? Uma das consultas que eu fiz, então, com o meu médico e também as últimas fotos da gestação. Aliás, quem quiser conferir mais fotos, depois a gente vai colocar lá na página, na rede social do Rio Grande no Ar, mais fotos para quem quiser conferir, porque as próximas só com a Isabela, né? Dá uma olhada. Essas foram as últimas fotos da gestação e com o sapatinho vermelho. Diz a lenda que ele simboliza proteção, boa sorte, saúde e felicidade para o resto da vida. É por isso que a Isabela vai sair da maternidade com ele. Naquela manhã, a neblina cobria Porto Alegre, mas depois que o tempo abriu, a gente resolveu que era o dia de registrar a última fase da gravidez. Eu acho que a gente esperou umas 2 semanas para conseguir tirar as fotos com esse visual aqui do morro, ó. Vai dizer, valeu a pena, hein? Agora rapidinho o sol vai embora. E o resultado ficou lindo mesmo. O maridão, é claro, não escapou. Querido, fez pose pra foto e tudo. Quando se trata da Bela, nossa primeira filha, o Rafa topa todas. Afinal, não basta ser pai, né? Tem que participar. Antes de tirar essas fotos na TV, a gente foi no Jardim Botânico da capital. Ali a natureza nos presenteia a cada ângulo. E a luz do sol entre o verde é um prato cheio para fotógrafos que sabem aproveitar esse recurso. Depois de um dia tranquilo e de muitos cliques, fomos para mais uma consulta de pré-natal. 33 de altura uterina. Isso é bom? É ótimo. Super bem. Você não é nem pedindo presente. Tudo parecia bem. O tamanho da barriga, o coraçãozinho da Isabela. Mas na hora de medir a pressão, veio o susto. Olha, e que susto! Eu acabei de sair da consulta com o meu médico e a pressão estava alterada, estava alta. Durante toda a gestação eu tive a pressão normal. Antes eu tinha pressão alta, mas na gestação ela ficou normalizada. Daí, como a pressão estava alta, ele me mandou para o hospital. E cá estamos fazendo um exame para ver como é que estão os batimentos cardíacos da Isabela e também possíveis contrações que eu tenha. E para ver como é importante a gente fazer pré-natal, né? Porque eu cheguei no consultório me sentindo super bem, não tinha sintoma algum. Quando ele me falou, vai ter que ir pro hospital fazer exame, talvez tu tenhas que internar, eu já fiquei toda apavorada, né? Agora esperar o resultado do exame. Foi um susto grande, eu confesso que fiquei bem nervosa em função dessa alteração da minha pressão, mas os exames deram tudo certo, meu médico me liberou, já estou em casa, agora eu vou ligar para ele amanhã para saber que providência que vou ter que tomar daqui para frente. É bem comum a pressão dar uma elevadinha no final da gravidez, né? Geralmente a pressão, ela tem um nível no primeiro trimestre, dá uma queda bem importante no segundo trimestre e volta a elevar no final da gestação. É diferente quando a gente tem uma pré-eclâmpsia, que é uma doença que também está associada com pressão alta,
que é outra história que tu não tem, né? A gente tem que ficar monitorizando até se a pessoa não vai acabar tendo. Por isso que a gente vê pressão toda consulta, toda semana agora no final da gravidez. Por enquanto não tem nada, mas, por exemplo, se tivesse pré-eclâmpsia mudava um pouquinho de figura. Mas por enquanto tá jóia, tá sem risco no momento, tá bem tranquilo. Dá pra gente levar adiante bem tranquilamente. Quem tem pressão alta tem mais chance de ter pré-eclâmpsia? Tem mais chance de ter pré-eclâmpsia. Isso tem que ficar bem monitorizado. O médico tem que estar... O médico costuma estar bem atento para isso aí, né? Também alguns sintomas, assim, dor de cabeça, alteração de visão, achar que inchou muito todo o corpo junto com o rosto, dor na boca do estômago muito importante. Às vezes com a pressão alta, esses são sinais de alerta que a gente tem que avisar o médico e ir no hospital. Passado o susto, a orientação agora é seguir monitorando a pressão várias vezes ao dia, diminuir o ritmo, cuidar muito da alimentação e repousar. Afinal, falta pouco para Isabela nascer e eu confesso, não vejo a hora de ver a carinha dela e segurar a minha filha nos braços. Muito bem, e a gente viu aí que a Aline levou um susto por causa da pressão alta. E para falar desse assunto, está aqui com a gente o médico ginecologista, Dr. Edson Cunha Filho. Doutor, muito obrigado por sua presença aqui no Rio Grande no Ar. Doutor, a Aline Schneider levou um susto, tá aí a Aline, tá aqui a Aline. Oi, doutor. Levou um susto, quer dizer, a pressão só com susto subiu mais ainda, né, Aline? Agora, Aline, estávamos conversando antes, tem como a mulher, estando grávida, saber se ela tem uma predisposição para ter essa doença? Fica claro que eu já tinha pressão alta antes, né? Mas tratava, estava bem controlada, mas agora subiu de repente. O fato de tu já ter a pressão alta, Aline, aumenta um pouquinho o teu risco. A gente sabe que existem grupos que têm predisposição a desenvolver a doença. Pacientes negras, pacientes com doença renal prévia, pacientes com doença hipertensiva prévia. Então, o obstetra sempre vai ter um grau de suspeição maior nesse grupo específico de pacientes. Então, tu já tinhas uma predisposição e tu está muito bem assistida e o Cristiano ficou de olho lá, controlando tua pressão no consultório. Mas agora, não tem como prevenir, né, doutor, para mulher que não tem hipertensão antes da gestação? Isso é uma coisa muito discutida, tá, Aline? E hoje em dia se sabe que existem duas drogas que talvez atuem na prevenção, que é a aspirina e o cálcio. Mas elas são usadas com muita restrição e para grupos específicos de paciente. Parece que isso aí pode reduzir uns 20% a incidência da doença. Então não acontece só com mulheres que têm pressão alta. Pode desenvolver durante a gravidez? Pode desenvolver qualquer pessoa. Pacientes já com pressão alta têm 2 a 3 vezes mais de chance de desenvolver a doença. E infelizmente é uma doença silenciosa, que se tu não for na tua consulta de pré-natal, são poucos os sintomas que eventualmente tu vai desenvolver. E quais os riscos para a mãe e para o bebê, doutor? Daí são muitos, tá? A pré-eclâmpsia, principalmente a pré-eclâmpsia, não só a doença hipertensiva, mas a pré-eclâmpsia é uma doença multifacetada e que ela pode ser desde um grau leve e que não aconteça nada com nenhum de vocês, mas ela pode ter um grau grave que pode te trazer uma coagulopatia, pode te trazer eventualmente até eclâmpsia, que são convulsões, disfunção renal, bastante alterações. Doutor, alguns anos atrás se falava que a eclâmpsia, né, era uma maneira natural, digamos assim, do corpo reagir à gestação. Isso anos, 15 anos atrás, 18 anos atrás. Hoje, o que se tem mais claro sobre isso? Ainda não se sabe, tá, André? Por isso que é muito difícil e muito estudada a pré-eclâmpsia, porque ainda não se chegou no modelo experimental da doença. Então, até pode ser uma resposta do organismo, porque se acredita até em causas imunes do desenvolvimento da eclâmpsia. Porque a pressão, ela vai subindo, quando chega a pré-eclâmpsia, ela vai subindo e ela só diminui quando a criança nasce, né? Exatamente, é uma doença que é da gravidez e que a cura verdadeira, a cura definitiva é a retirada da placenta. Se acredita que a placenta hoje em dia talvez seja a origem verdadeira do desenvolvimento da doença. E pode dar depois até mesmo do neném nascer, pode dar doutor? depois até mesmo do neném nascer. E por que acontece? Depois. Porque o teu organismo ele fica com uma resposta sistêmica e mesmo depois tu ainda pode ter o desencadeamento da doença. Mas ainda assim traz risco para a criança? Não, para a criança não, daí só o risco mãe. É materno. Exatamente. E Aline, tu estás fazendo o controle, né? Todo dia, hoje está quanto? 12 por 8 agora? Não, agora eu não medi ainda. Quantas depois da semanas entrevista eu vou medir. Vou para 38 amanhã. Então tu já tá do outro lado. Agora é lucro, como diria o doutor Cristiano. Exatamente. Agora falta pouquinho, algum sinal, hein, Aline?
Não, às vezes uma contração um pouco mais severa. Essa história dos sinais, né, doutora, é outra coisa que se questiona, porque é muito particular de cada uma, né? Claro. Eu queria chamar um pouquinho a atenção só de alguns sintomas de alerta, que se eventualmente as mamães estiverem em casa, corram para suas emergências ou entrem em contato com seus médicos assistentes. Sintomas visuais, eventualmente visão borrada, enxergar estrelinhas, que se chama escotomas, enxergar estrelinhas pode ser um sintoma de alerta que eventualmente pode até estar vindo uma convulsão, dor muito forte na nuca, eventualmente dor na região da boca do estômago, são todos sinais que eventualmente tu pode estar com a pressão elevada. Então tá bem. Joia. Doutor, muito obrigado pela sua presença. O doutor Edson Cunha Filho, médico ginecologista. Obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no Rio Grande no Ar. Agora, 8h29, vamos falar do tempo. Vai esquentar hoje, Aline?